Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Valmice Luz, trabalho no ensino médio, em especial no primeiro ano, tá? Dando continuidade ou dando sequência ao nosso estudo sobre função, vamos aprender agora sobre função crescente e função decrescente. Então vamos aqui para algumas definições. Uma função é crescente quando o valor de y, a gente observar que o valor de y aumentar, a gente sabe que o valor de y é o contradomínio, né? Conforme o valor de x aumentar, que é o domínio, nós vamos ter uma função crescente, tá? O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que uma função ela vai ser crescente quando, aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, os valores do contradomínio ficam cada vez maiores. Caso contrário, nós vamos ter uma função decrescente, que está explícito aqui, que quando o valor de y diminuir conforme o valor de x aumentar, temos uma função decrescente, tá? Para melhor compreender essas definições, vamos ver alguns exemplos. Observe o primeiro exemplo aqui, que o gráfico da função é de reais em reais, ou seja, do seu domínio, e o contradomínio está nos reais, dado por f de x igual a 2x mais 1, é uma reta. Eu já mostrei aqui que ela é uma reta. Ela é crescente, tá? Mas como eu vejo e como eu observo que essa função ela é crescente? Então, nós vamos dizer que essa função ela é crescente, pois quanto maior o valor dado a x, observem aqui comigo, ó, quanto maior o valor dado a x, maior será o correspondente em y, ou seja, em 2x mais 1. Olha aqui, ó. Eu coloquei uma tabela, peguei os valores que foi atribuído ali no gráfico, vejam aqui comigo, os valores de x, né? Primeiro, para x igual a 2. Quando x é igual a 2, observe que o y, que é a imagem, vai ser igual a 5. Olha aqui comigo, ó. Por que é 5? Porque eu tenho duas vezes, no lugar do x eu vou substituir o 2, né? Mais 1, então 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando o x for igual a 1, vamos substituir o x na função. Y é igual a 2 vezes 1, mais 1, que é igual a 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando o x for igual a 0, vamos também substituir. O valor de y vai ser igual a 1, tá bom? E assim sucessivamente, ó. Quando o x for igual a menos 1, nós vamos colocar 2 vezes menos 1, mais 1, que vai ser menos 1. Por quê, professora? Porque 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E quando y for igual a menos 2, quando o x for igual a menos 2, o y vai ser 2 vezes menos 2 mais 1, que vai ser menos 3. Por que é menos 3? Porque menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 é igual a menos 3. Então, observa aqui, ó. Os valores de x, ele vai aumentando. Ele vai de menos 2 a 2. De acordo com os valores que vai aumentando aqui, ó, de x, os valores de y vão ficando também ainda maiores. Ó, no menos 2 foi menos 3, menos 1 é maior que menos 2, já pulou para menos 1. O 0, quando o x foi 0, o y foi 1. Quando o x foi 1, o y foi 3. Quando o x foi 2, o y foi 5. Então, nós temos aqui uma função crescente, tá bom? Vamos dar sequência aqui aos nossos exemplos. Exemplo 2. Observe o gráfico da função de reais em reais, dados por... Gente, por que, professora, de reais em reais? Sempre lembrando que a gente está falando do domínio e do contradomínio, tá? Quando fala de reais é o domínio, em reais é o contradomínio. São os valores possíveis para f de x. Então, f de x igual a menos 2 é uma parábola. Vamos ver aqui isso, como isso acontece. Olha para esse gráfico aqui e vamos ver que ele vai ser crescente e decrescente. Então, para que isso aconteça, a gente tem que analisar os intervalos aqui, tá? O valor máximo e mínimo, né? E temos que observar também os intervalos e aonde a função cresce e aonde a função decresce, ok?
Acompanhe comigo aqui. Eu atribuí valores, tá? Como ele fala que é de reais em reais, então eu peguei aqui tanto valores positivos quanto negativos, tá bom? Para x, aqui, ó. Para estar observando como essa função se comportaria aqui no plano cartesiano, no gráfico. Como o gráfico da função se comporta aqui. Então, vamos lá. Para x igual a menos 2, observe, ó. Eu tenho menos x ao quadrado. Então, esse menos aqui, às vezes a gente faz confusão. Professora, todo número negativo elevado a 2 vai ser positivo. Sim, mas é só o x que está elevado a 2. O menos, ele está fora. Por isso que eu coloco sempre entre parênteses aqui, ó. Vai ser o menos, tá? Da função. Menos 2 elevado a 2. Menos 2 elevado a 2 vai dar 4. Só que eu tenho esse menos aqui. Então, ao invés de ser 4 positivo, vai ser 4 negativo. Então, menos 2, menos 4. Quando o x for menos 1, segue a mesma sequência, tá? E y vai ser igual. Menos, abre parênteses, coloco menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 é 1. Só que eu tenho um menos aqui, ó. Então, eu botei o resultado negativo, menos 1. X igual a 0. Eu vou ter o y também igual a 0, porque o 0 ele é neutro, ele não possui nem sinal positivo e nem negativo. Quando o x for igual a 1, o y vai ser igual a menos 1 também. Por quê? Olha, 1 elevado a 2 é 1. Só que eu tenho menos aqui fora, tá? Então, 1 positivo vezes o sinal negativo, então eu vou ter menos 1. Y igual a 2. Eu tenho, x igual a 2. Eu vou ter y igual a menos, abre o parêntese, 2 elevado a 2, que é igual a 4, só que tem o menos aqui, então vai ser menos 4. Então, ó, quando eu vou substituir lá no plano cartesiano, quando eu vou representar, os pares ordenados do plano cartesiano, acontece essa situação aqui. O gráfico ele se transforma numa parábola, tá bom? Quando isso acontece, significa, ó, para o intervalo aqui de menos 1 a 0, eu estou olhando, analisando o eixo x, tá? De menos 1 a 0, ele vai crescendo, tá bom? Olha, menos 1, foi o próprio menos 1 aqui, 0, menos 2. Temos outro valor aqui que está sendo correspondido, então menos 2 vai ser menos 4, tá bom? Então, nessa situação aqui, a função ela está crescendo. Nesse outro momento aqui, eu tenho um intervalo de 0 a 2, tá bom? Ó, quando for 0 vai ser o próprio 0, quando for 1 vai ser menos 1, quando for 2 vai ser menos 4. Então, quando isso acontece, significa que essa função ela está decrescendo. Em um lado ela cresce, ela é crescente, no outro lado ela decresce, tá bom? Ela vai crescendo aqui, vamos observar aqui, ó. Ela vai crescendo, né? Quando chega aqui no ponto máximo, ela começa a decrescer novamente. Então, uma parte ela é crescente, na outra parte ela é decrescente, tá bom? Essa parábola aí, que está representado por esta função polinomial, f de x é igual a menos x ao quadrado. Vamos para um próximo exemplo aqui. Vamos lá, observe. O gráfico da função de reais em reais dada por f de x vai ser igual a x se x for menor ou igual a 3. E f de x vai ser 3 se x for maior que 3. Professora, que doideira agora? Não. É muito fácil a gente observar isso aqui, ó. São duas situações. Ele fala que é uma condição, ó. F de x vai ser x se x for menor ou igual a 3. E f de x vai ser 3 se x for maior que 3. Então, vamos ver como é que ela se comporta aqui. Ó, eu tenho uma função crescente, uma parte dela é crescente, uma parte vai ser constante. Então, vamos analisar cada situação aqui. Ó, para x menor ou igual a 3, essa função é crescente. Ó, x menor ou igual a 3. Tá bom? Vamos lá, ó. X menor ou igual a 3. Tá aqui. É menor ou igual, né? Chega até aqui.
menor ou igual a 3, ela é crescente. Ela está crescendo aqui. Para x maior que 3, essa função é constante. Quando ela chega aqui, maior que 3, então eu tenho o elemento 4, o 5, o 6 e o 7. Ela vai ser constante, porque quando eu atribuo o valor de x, eu vou sempre chegar na imagem aqui 3. 4, o valor vai ser 3. 5, o valor vai ser 3, porque ele já fala aqui, vai ser 3 se x for maior que 3, tá bom? O 7 também vai ter imagem 3. Então, ela vai ser uma função constante para qualquer valor de x maior que 3. Não interessa se é 7, 8, 9, 10, 11, assim ela vai... são valores maiores que 3, então essa função ela vai ser constante. Para x menor que 0, f de x também vai ser menor que 0. Observe aqui, menor que 0, menos 1, tá? Para x igual a 0, o f de x vai ser exatamente o 0 aqui. Tá bom? E para x maior que 0, o f de x também vai ser maior que 0. Então, essa função, ela é crescente e ela é constante, tá bom? Nós temos aí um gráfico que ele está, em uma parte do gráfico ele vai crescer e em outra parte ele vai ficar constante. Então, crescente e constante. Vamos seguir aqui. Olha o exemplo, olha o exemplo 4. Observe abaixo o gráfico de uma função real definida no intervalo menos 5 e 6. Observe que esse intervalo ele é fechado, tá? Ou seja, vai possuir os elementos menos 5 até o elemento 6 positivo. Essa função ela é decrescente em. Ele quer saber aonde essa função vai ser decrescente, observando aqui o domínio, tá? Que o domínio vai ser no intervalo de menos 5 a 6. Vamos olhar aqui. Aqui está o gráfico da função, tá bom? E a gente vai observar aonde ela vai ser decrescente. Acompanhe aqui comigo, ó. Qual dessas alternativas eu marcaria? Alternativa A, no intervalo de menos 5 a menos 3. Observem aqui, ó. De menos 5 a menos 3, ela está constante, tá? Então, eu já desconsidero, não vou nem olhar o restante aqui, união 3 e 5, não. Olha a alternativa B, menos 3 fechado e fechado para 0. O que vai acontecer aqui, ó? De menos 3 até 0, ela começa a decrescer, né? Só que ele fala de menos 3 a 0, união 0 e 3. Quando ela chega a isso, ela começa a crescer novamente. Então, uma parte ela é decrescente, a outra ela é crescente. Então, eu não vou marcar a alternativa B. Olha a alternativa C, menos 3 a menos 1. Ok, menos 3 menos 1, decrescente, né? União 4 e 6. União 4 e 6 eu tenho aqui, ó, que vai de 4, eu tenho 3, depois do 3 vem o 4, até o 6. Então, ela é constante, depois ela decresce. Então, eu não marco isso aqui também. Vamos para a alternativa D. Observem aqui comigo. Na alternativa D, é fechado para menos 3 e fechado para 0. Ok, eu já sei que aqui é decrescente, né? Menos 3 até 0. União 5 e 6. Olha aqui, ó. 5 e 6. Também ela é decrescente. Então, marcaremos a alternativa D. Porque a alternativa é, olha, menos 1 a 2, menos 1 a 2, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Ela é decrescente e depois ela começa a crescer. Então, eu já desconsidero, não olharia nem união 2 e 4. Porque 2 e 4 ela começaria a crescer, tá bom? Então, alternativa D aqui. Menos 3, 0, né? Marcar novamente para a gente relembrar, ó. Menos 3, 0. Decrescente, ok? Menos 3, 0. União 5 e 6, no intervalo de 5 até 6. Novamente, ela começa a decrescer. Então, qual seria a alternativa? D. Ok? Pessoal, e é isso aí. A gente analisa sobre função crescente e decrescente, tá bom? Finalizamos aqui a nossa videoaula com esse objeto de estudo, função crescente e decrescente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom? E
Tchau.